Olá, bom dia. Hoje é 24/5 de 2024. Estou totalmente lúcido aqui. Acabei de acordar, né? Lógico, há pouco tempo de manhãzinha. Estou aqui fazendo os vídeos da mensagem de Deus. Então a lei deu um empurrão para nós, para a promessa, para o Evangelho. Gálatas 3, versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Então essa promessa é dada e os crentes recebem. Quem é o crente? Quem crê em Deus, quem crê no Evangelho. Aí tem um crente obediente, tem um crente não obediente, muito obediente, não muito obediente, mas tem um crente. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Que era Jesus Cristo vir anunciar o Evangelho e se manifestar a nós. E é muito interessante esse versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio. Então a fé já veio. Jesus veio, nasceu. Maria concebeu do Espírito Santo. O Espírito Santo é de Deus. Jesus é o Filho de Deus, que concordou em vir à Terra. Jesus nasceu, ensinou o Evangelho. Então a lei nos conduziu a Cristo. Então a lei não é mal, a lei não é ruim. A lei, se você prestar atenção na lei, e se você prestar atenção no que Jesus Cristo falou, se você pegar a lei, ler a lei, algumas partes da lei, que a lei é muito interessante. Se você pegar a lei, e se você pegar o que Jesus Cristo falou a lei e falou muito mais do que a lei. Jesus falou coisas sérias como a lei e mais séria ainda do que a lei. Jesus Cristo falou. Jesus Cristo falou algo que simplesmente é muito sério. Jesus Cristo falou assim: se um homem atentar numa mulher para a cobiça e desejá-la, já cometeu adultério. Já cometeu adultério. Se uma pessoa olhar para a mulher desejar, querer ter aquela mulher, já cometeu adultério. Na lei dizia que se o homem e a mulher fosse pego no próprio ato adulterando, seria o que? Apedrejado. Seria apedrejado tanto o homem como a mulher, se fosse pego no próprio ato. O que foi que Jesus nos resgatou da maldição da lei? Porque se o homem e a mulher forem pego no próprio ato adulterando, o que é que vai acontecer? Se for pego pelo marido, se for um marido vingativo, infelizmente o marido pode chegar a tirar a vida. E se for pego por pessoas, as pessoas vão sair falando: nós pegamos fulano com cicrano, tal, ali no próprio ato, temos relações e são casados, ou a pessoa é casada e tal, né? Vão sair falando. E vai chegar no ouvido do marido, e talvez se o marido for ciumento, violento, vai fazer alguma coisa de ruim. E aí? Jesus Cristo falou que se a pessoa, se o homem desejar uma mulher, cobiçar no seu coração, já adulterou. E se o homem tiver só nesses pensamentos, nesses desejos, é suficiente para o homem ir para o inferno, para o Hades. Não necessita do homem praticar o adultério para poder perder a salvação, simplesmente desejar. Por isso que o conselho meu para você, de Deus, de Jesus Cristo, peça perdão a Deus. Meu Deus, me perdoa por esse pensamento, por esse desejo, me perdoa por essa vontade. Tenha misericórdia de mim, Senhor, tira isso de mim e tal. Mas é normal do ser humano ter desejos, vontade e intenções, né? Da carne, porque nós fomos feitos desse jeito. Só que você tem que pedir perdão. Enquanto está só no pensamento, no desejo, na vontade, você tem uma chance de ser perdoado e não praticar. Mas se sair, se sair do desejo, da vontade, e se você praticar, isso se torna um pecado praticado. E quando se pensa, esse desejo é um pecado só no pensamento. Mas quando pratica, é um pecado pensado e praticado. Então, é pecado. Tanto o pensamento como a prática. Mas quando está só no pensamento, é mais fácil de você ser perdoado e você se livrar de coisas, no caso de condenação eterna. Então a lei nos conduziu a Cristo. A lei é muito importante, só de maneira que a lei nos serviu de aio, para que nos conduzisse a Cristo. Significa o pedagogo. A lei. De maneira que a lei nos serviu de pedagogo
para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A lei nos conduziu a Cristo. Segundo um homem de Deus, diz que a lei, o Evangelho é a lei explicada. Então, tudo de bom, bom dia, tenha um ótimo restante de semana, final de semana.